Se você está querendo sair da dívida e evitar os caminhos errados que não vão te ajudar em nada a sair dessa situação, fica comigo até o final desse vídeo que com certeza ele vai agregar alguma coisa para você. E não se esquece de se inscrever no canal. Bora lá? Ô de casa, aqui quem fala é o Gustavo, sou engenheiro civil, especialista em financiamento imobiliário, pós-graduado em planejamento e controle de obras e ainda um jovem aprendiz nesse mercado digital, com infoproduto, YouTube, todas essas coisas. O que acontece com a pessoa que ela zela pelo nome dela? É de costume que ela também seja conservadora com as finanças. Eu era muito conservador com finanças, de pagar fatura adiantado para poder pagar o quanto antes e não deixar a dívida no meu nome. E isso foi uma das crenças limitantes em certo ponto que não me ajudaram. Acabou que a pressão ela foi muito maior por conta do meu conservadorismo. O medo de ficar com o nome sujo, o medo do meu nome ir pro danado do Serasa. E esse medo me fez tomar as decisões mais erradas que eu tive na minha vida. Hoje eu quero compartilhar com você 4 erros principais que eu tive que colaboraram a piorar a minha situação financeira. O erro número 1, não entender sobre dívidas. A gente, infelizmente, vive num país onde a educação financeira não tem prioridade. E dívidas eu nunca tinha aprendido, até porque eu nunca passei por uma situação assim. Meu erro é não entender de dívidas, não saber o que fazer quando estiver vendo a dívida vindo no seu caminho, quais os caminhos tomar. Qual situação agir de tal forma? O que eu devo fazer? Quem que eu devo procurar? Eu não sabia disso no começo. Eu fui sabendo depois de tudo estar acontecendo, de todos os outros erros terem acontecido. Erro número 2, ficar pagando cartão com cartão. Eu cheguei a ter 50, 60 mil de limite de cartão. Eu nunca nem imaginei que eu ia chegar a ter essa possibilidade de ter um limite tão alto. Por eu movimentar muito dinheiro por conta das construções, eu tinha esse benefício. Eu tive vários cartões de crédito, muitos, cartão Black, cartão de companhia aérea. Não estou falando para me gabar, mas eram estratégias, até porque eu utilizava esses cartões para milhas. Eu tinha os objetivos de poder beneficiar do uso desses cartões, mas eu tive esse erro de pagar fatura de cartão com cartão. Por quê? Como eu tinha muitos cartões, o cartão que estava com a dívida aqui, que sem limite, eu pagava com outro cartão que estava com o limite disponível. Só que isso vai virando uma bola de neve gigantesca. Por quê? A tendência é que você parcele a dívida desse cartão que está para pagar, certo? Esse parcelamento com cartão, ele gera um juros gigantesco. Não é baratinho juro de maquininha de cartão de crédito. E você só se ilude fazendo isso várias vezes. Aumentando os juros, esse cartão que agora está com a dívida parcelada, eu vou ter que pagar depois. Esse aqui liberou. Que aí o que você faz? Pega o cartão que está com limite disponível, paga o outro. E você vai fazendo isso até não haver mais limite algum. Não faça isso, porque infelizmente não adianta em nada. O que você está devendo vai aumentar muito mais por estar fazendo parcelamento. Terceiro erro, tentar fazer empréstimos pessoais, empréstimos da empresa. Para mim, era uma medida drástica e de desespero porque não ia ajudar muita coisa. O valor que eu precisava para pagar tudo era muito grande e eu não tinha receitas para eu poder pagar essa parcela. Quem vive de empreendedorismo sabe como é que é esse sufoco de não ter certeza do que você vai receber no outro mês. Eu tentei em vários bancos, eu tentei com outras instituições financeiras, acabou não dando certo. E qual foi a outra medida que eu tomei para ver se eu conseguia esse empréstimo? Eu tinha um carro na época da Mitsubishi,
que era uma ASX, ela é tipo uma SUV. Só que ela é muito ruim de mercado no Brasil. As pessoas não compram ela com facilidade assim. E eu pus ela para venda para eu poder ter um dinheiro para poder pagar essas dívidas. Aqui já vai o quarto erro. Tentar vender suas coisas para poder pagar a dívida. Se você não vender algo seu que vai realmente liquidar essa dívida e que não faça diferença no seu dia a dia de trabalho, por exemplo, quem trabalha de Uber não pode vender o carro. Como vai vender o carro sendo que vive disso? Se tiver esse sentido de você liquidar sua dívida e não te atrapalhar na sua rotina, ainda faz sentido. Mas no meu caso não fazia. Eu ia vender o carro, ficar sem dinheiro porque eu ia pagar a dívida e ficar sem carro. Já vai o quarto e o quinto erro. Quarto, você ficar cego e fazer negócios que não são saudáveis para você. Quinto, não procurar pessoas para poder saber se a sua decisão está correta ou não. Eu sou muito cabeça dura com isso. Eu nunca me abri financeiramente para as pessoas, para a minha família. Isso também te atrapalha, porque a orientação de outras pessoas, com certeza, é muito importante para você não tomar medidas erradas. O que aconteceu com o negócio do carro? Fui procurar uma garagem aqui em Goiânia para poder trocar o meu carro e acabei vendo um anúncio de uma Saveiro Cross, um valor interessante. E eu tentei fazer isso para essas duas opções. Ou vender ela, que é mais fácil de vender do que a minha ASX, meu carro da Mitsubishi, ou tentar um empréstimo. Primeiramente, tentei fazer o empréstimo, não deu certo por causa do ano da Saveiro. Eu achei que ia dar certo, mas aí como tinha virado o ano, por causa de ter virado, não ia dar certo. Segundo lugar, não consegui vender ela. Por que você não conseguiu vender a Saveiro, Gustavo? Porque a Saveiro estava cheia de problemas mecânicos. Quando eu fui olhar a Saveiro, eu não fui cauteloso a ponto de levar ela numa mecânica. Não fiz o laudo cautelar dela. Confiei na palavra do vendedor. Eu fui na loja, na garagem e olhei ela. Olhei por fora, tava linda, maravilhosa. Aquele batom que o garageiro passa para te ludibriar, para você achar que tá tudo certo. Então, eu lembro que era fim de ano, era dezembro, tava um período chuvoso, escuro. Então eu olhei assim por fora, tava ok, pneu ok. E fiz um negócio com eles. Foi passando o tempo, só foi aparecendo problema nessa Saveiro. Primeiro que ela era sinistrada por conta de um acidente que teve do lado do motorista. E eles me falaram que era só por conta de um pequeno toque na traseira, porque eu reparei de cara que a cor da tampa da traseira dela era de outra cor. Eu falei, teve uma batida nela aqui, o que aconteceu? Ele falou, não, ela só teve essa batida aí, mais nada. E aí, como que eu fiquei sabendo isso? Porque eu fui fazer o laudo cautelar, levei no mecânico, então não fiz isso antes, me lasquei depois, porque já tinha rodado contrato, já tinha feito pagamento de algumas parcelas. Eles falavam que a garantia é só de motor e câmbio, mas aí eu fiquei meio curioso com aquilo. Não faz sentido me vender um veículo que às vezes está danificado outra coisa e só o motor e o câmbio que eu tenho garantia, isso está errado. E eu acabei tendo que entrar com uma ação judicial contra o pessoal, porque não deu negócio para eles me pegarem o carro de volta e resolver a minha situação com eles. E não foi por conta de má fé da minha parte. Eu tentei de várias formas negociar com eles. Falei o que fazia sentido, o que não fazia sentido. Eles queriam me empurrar um carro mais caro e mudar o meu financiamento. E pegar a Saveiro num valor desvalorizado. Porque não faz sentido eles pegar o mesmo carro, o valor de antes. Não tem lucro na venda. O maior erro que eu tive foi isso, porque é o erro que eu ainda tô com ele. Tá demorando, pra você ver. Já fez mais de ano que eu tô com o veículo, não posso vender, tenho que esperar a justiça brasileira surgir efeito. A intenção é de que nesse ano resolva. E um erro extra, que isso aqui todo homem vai concordar comigo. Não escutar a mulher quando ela fala que não é para você fazer tal coisa.
Adivinha quem falou pra mim não trocar a ASX na Saveiro quando eu fui olhar o carro? Minha esposa. Né? Falou pra mim, olha, não troca, não tô sentindo que é pra você trocar, esse carro aqui é tão bom pra nós, ela gostava muito, eu também gostava muito da SX. Mas não escutei a danada da mulher, né? E me lasquei. Que o pior não é nem você ter o prejuízo, é o eu te avisei que ela fala depois, né? Tá vendo? Aí tudo é o eu te avisei. Dava problema no carro, depois eu tinha que gastar. Gastei mais de 15 mil no carro pra arrumar ele, tá? Pra eu poder ter condições mínimas pra andar no carro. Mais de 15 mil. Cada erro que eu tinha que pagar, algum problema, ela virava pra mim. Só fazia assim, né? Te avisei, né? É. Agora que eu te falei os meus erros, eu vou te falar o que eu fiz desde o finalzinho de 2024 até agora 2026 para eu poder sair dessa situação. Antes de chegar toda essa bola de neve de dívidas, eu comecei a preocupar e busquei alguns conselhos. Um pouco tarde, mas busquei. Eu entrei em contato com o meu contador, expliquei a situação para ele e ele me deu alguns contatos de pessoas que trabalham na área financeira para eu poder ver se eu resolvia meu caso. Eu conversei com algumas pessoas que trabalhavam, outras pessoas me ofereceram alguns serviços. Só que o duro de você buscar uma solução com um profissional nessa hora é que você precisa pagar ele. E qual que é o problema de você ter que pagar ele? É que você está economizando o que você tem. Porque você não tem mais, você tem muita dívida. Você sacrificar alguma coisa de dentro da sua casa com o valor que você vai pagar para ele numa situação dessa, às vezes não faz sentido. Eu não segui com um acompanhamento profissional. Nesse meio tempo, eu tinha o meu objetivo com o digital. Lá para 2023, 2022, eu sempre quis fazer um curso ou algo do tipo, não sabia o que era, mas eu queria entrar no digital. Eu produzia muito conteúdo no Instagram, até quem for lá vai ver que eu produzia muita coisa, muita dica de obra, muita dica de financiamento, muito material, só que muito técnico. Eu queria fazer algo interessante para eu poder escalar o meu negócio com isso. Era um objetivo profissional e pessoal. Profissional porque já estava na boca do povo. Quem fazia isso já tinha ganhado uma boa grana. Eu queria estar no meio da galera que estava ganhando dinheiro. Véio. Nessa situação, eu estava fazendo uma mentoria para fazer o lançamento no digital, que era um curso. Eu tinha gravado ele, mas eu não tive tanto suporte dessa mentoria em si. Acabou não indo para frente. E eu busquei um amigo meu e falou, vamos tentar isso aí? Gente com umas ideias boas, ele também com outras ideias maravilhosas. E a gente, não, então bora fazer, então bora. E aí a gente fez um primeiro lançamento, bem básico, sabe? Eu estruturei na Hotmart junto com ele, estruturei os cursos tudo certinho, era um sobre obra, um passo a passo de obra, até com toda essa narrativa do que aconteceu para a pessoa não ter o mesmo erro que eu, e um mini curso de financiamento. E aí a gente fez um lançamento via live. Fiz uma live no Instagram, uma live para aquecimento antes, explicando, falando o que tinha acontecido ali, que eu estava preparando um material, um curso para ir no dia do lançamento, eu fazer essa live e apresentar. Não vendi nada, eu já esperava isso, mas foi um dia de vitória para mim. Por quê? Eu finalmente estava vendo o meu plano em ação de 2 anos antes desse dia. Só de eu ter feito algo, eu já me senti vitorioso demais, mesmo que eu não tivesse recebido nada. E como não deu certo, recorri a quem? Ao YouTube. Eu sempre gostei de pesquisar aqui no YouTube, ver vídeos, tutoriais. Desde a pandemia, eu tenho esse hábito, eu gosto de estudar, eu sou curioso, então eu sempre vivi aqui no YouTube pesquisando, estudando. Fui pesquisar como sair da dívida, como evitar tal coisa, como pagar a fatura de cartão. Olhei tudo quanto é vídeo de dívida. E me apareceu um vídeo de uma moça que ela chama Dagiele Vipert. Ela fala muito sobre dívida, para você
não ter um prejuízo emocional diante disso. E me pegou na veia porque eu estava muito abalado. Eu comecei a ver todos os vídeos dela, live, todo o material que ela tinha no YouTube. Eu tentei estudar e aplicar. Ela vinha de um curso, mas estava segurando para não gastar. Mas falei, rapaz, eu vou tentar esse trem. Eu fiz o curso dela, maratonei esse curso e comecei a estruturar alguns documentos, a informar as instituições financeiras, os bancos, para fazer o reconhecimento da minha dívida e falar que eu ia pagar, que eu não ia deixar rolar, virar as costas para a dívida. Foi quando eu comecei a agir com relação às dívidas. Ela ensinou a eu poder organizar tudo isso e poder fazer de uma forma correta e de boa fé para que os bancos entendessem da minha situação e de que eu ia estruturar um pagamento ao longo do tempo quando eu conseguisse. E no comecinho do ano passado, depois que eu fiz esse curso, eu não negociei nada. Confesso para vocês que eu não negociei nada até hoje, mas eu ofereço algumas propostas de negociação. Por que eu não consegui pagar nada? Primeiro, eu não tinha um emprego certo na época. Eu acabei entrando como engenheiro trainee de um prédio aqui em Goiânia. Foi uma ajuda gigantesca que eu tive ali, porque a vaga era para estagiário. Eu vi um conhecido anunciar essa vaga e eu me dispus a trabalhar de estagiário para poder ter uma renda garantida ali mês a mês. E aí acabei entrando como engenheiro trainee. Não tinha estagiário, molecada nova não quer trabalhar e acabou dando certo para mim. Eu não consegui pagar as dívidas porque a minha esposa veio morar comigo aqui em Goiânia. Ela estava fazendo alguns atendimentos na cidade lá, nossa, em Pires do Rio. Ela é penteadista. E o mercado daqui de Goiânia é totalmente diferente do de lá. Os preços, os valores, acaba sendo algumas coisas mais caras, outras baratas. E aí eu falei para ela, falei, não, vai levando aí do jeito que dá certo para você que eu vou segurando as pontas aqui. E aluguel, comida, tudo ficou por minha conta. E as minhas dívidas do dia a dia, de rotina, para eu poder viver, sobreviver, elas não comportavam uma negociação, porque eu tenho mais de 200 mil já, né? O parcelamento de qualquer cartão, pelo que eles oferecem, não é barato, é coisa de R$ 1.000, R$ 2.000. Não casa a renda que eu tinha com as negociações que eram propostas para mim. Certo, Gustavão, mas onde que o digital entra nisso aí? Você falou do seu primeiro lançamento, não deu certo, e agora? Agora eu vou te contar como que o digital entrou novamente. Depois que eu fiz o curso da GL sobre finanças e eu ter entrado no prédio, começou a entrar um dinheirinho. Então que eu fiz um curso do Ladeiro, VTSD, que é o Venda Todo Santo Dia. É um ótimo curso para quem quer entrar no digital. Lá te ensina tudo a você estruturar, você saber qual o produto que você quer vender. Se é uma mentoria, se é um template, se é uma consultoria. Enfim, eu fiz esse curso porque eu falei, ó, esse curso aqui agora, ele vai me direcionar certinho para eu poder entrar de vez no digital. Depois que a gente fez o nosso primeiro produto digital e estruturou ele de fato, levou bastante tempo para a gente poder fazer tudo isso, porque não me sobrava tempo da obra. Minha esposa estava em viagem, ia para Pires do Rio, ia para Goiânia, ela fazia outras coisas. E como eu que ficava à frente, por eu ser o expert do produto, por saber, então acabou atrasando. Passou o ano todo, de fevereiro que eu comprei o curso e fui fazendo o material, até meados de agosto, setembro de 2025, para ele poder ficar pronto e eu de fato começar a vender. Eu não fiz venda nenhuma. Dá uma certa aflição, né? Você passa esse tempo todo, fala, gente, o que eu fiz de errado? E tranquilamente fui olhar, né? Fui fazer as aulas novamente e a gente teve a possibilidade de ir para o Retiro do Venda Todo Santo Dia, que é um encontro presencial de vários empresários, empreendedores, pessoas que querem entrar no digital ou que já estão no digital para poder estruturar o produto dela em 2 dias.
E eu ganhei o bônus por ser aluno do curso, ganhei o bônus para ir, mas a minha esposa. E a gente foi lá em Brasília, eu tirei férias na época, foi em outubro de 2025. A gente aproveitou desse retiro para dar uma passeada aí para poder estruturar o produto da minha esposa, que eu falei para ela. Falei, olha, vamos fazer o seu. Na área de penteado é muito mais interessante que a minha, com um público muito mais abrangente. E aí a gente fez o produto dela e lapidamos um pouco do meu. E lá no retiro, eles te dão a oportunidade de você entrar para uma mentoria. E eu entrei na mentoria. É lógico, você vê o número que o pessoal apresenta, né? Empreendedor, empresário que fazia 24 mil, vai para 100 mil mês de faturamento. Alguns que estão mais escalados de 1 milhão e para 3 milhões por mês. Um engenheiro que vê esse potencial de escala de negócio não entrar numa coisa dessa, assim, não é engenheiro, né? Não é empreendedor também. Então eu falei, rapaz, vamos entrar nesse negócio. Eu organizo as minhas finanças aqui e conversei com a minha esposa primeiro, dessa vez, falei, o que você acha? Né? Que você falar que não, eu já não entro, né? Mas ela falou, o que você acha? Parece bom, a gente vai ter o acompanhamento deles, vamos ver o que está dando errado, que a gente não está conseguindo vender, e aí a gente entrou. Assim que a gente entrou na mentoria, foi chegando no final do ano, a gente fez algumas estruturações em todo o produto, tive que mexer nele todo. Separei o que era de financiamento e o que era só de obra. Eu fiz uma reestruturação geral no meu produto na Hotmart. Final de dezembro chegou, a gente não fez nenhuma venda ainda. Fiz os primeiros investimentos em tráfego pago. No dia 26 de dezembro, eu recebo um presente maravilhoso de Natal. Você já imagina o que é? Eu recebi o distrato do prédio. Então, imagina, de toda a estruturação que eu estava tendo, os investimentos que eu fiz, foi assim, um banho de água fria nisso, né? Porque eu tinha uma receita ali todo mês para isso. E com um caixa que eu tenho guardado de alguns outros serviços que eu presto, assim, o que vai me segurar até eu escalar isso aqui. Eu acho que a gente tem que rebolar, né? E tá tudo bem, eu até achei melhor. Eu brinco que foi a melhor demissão da minha vida, porque o que eu fiz agora em janeiro, no final de dezembro até aqui, foi muito mais do que eu fiz o ano passado todo no digital. Como não só de notícia ruim vive o homem, no primeiro dia de janeiro consegui a primeira venda. E de lá para cá nós conseguimos algumas vendas. Falta melhorar, estruturar melhor, mexer em alguma coisa ou outra. O digital é assim, não é que você vai acertar de primeira. Você precisa ir errando para ver o que você errou e precisa melhorar. A gente está melhorando anúncios, tráfego pago, página de venda, sempre melhoria constante para que um dia a gente consiga acertar na veia e aí viver só por conta disso. Outra coisa que foi bom para mim, o YouTube, eu consegui focar aqui, produzir conteúdo, já produzi 3 vídeos que são esses, produzi alguns shorts, tem um vídeo que eu explico sobre o meu prejuízo na obra, tem um vídeo que eu falo sobre diária empreita, sobre os perigos que acontecem nas mesmas coisas, só muda o nome, o perigo é o mesmo. E essa é a minha intenção, só que eu não quero trazer conteúdos nichados de engenharia, de obra. O que eu vou trazer aqui para você? Eu vou trazer toda a minha trajetória. Não é Gustavo Engenheiro, é Gustavo Pessoa. Toda a minha trajetória para as minhas conquistas pessoais, conquistas profissionais, sair de dívida, conseguir entrar no mercado digital, o que está dando certo, o que está dando errado, onde que eu errei para você não errar. Então vai ser conteúdos assim para você se espelhar, comparar, ter uma referência e que eu desejo de coração que agregue na sua vida. E antes de falar das minhas metas para a gente finalizar esse vídeo, eu quero te falar sobre a caixa de ferramentas Obra Prática. Eu passei aqui ligeiramente falando sobre ela
E eu vou trazer os detalhes agora. O que é o danado desse negócio aí, Gustavo? É uma caixa de ferramenta de verdade? O que é isso? Não, é só um termo que eu utilizei para os templates, documentos de obra para você poder blindar a sua construção dos prejuízos que eu tomei. Então, o que tem nesse kit, nessa caixa de ferramentas? Tem modelo dos contratos que eu utilizei, da parte de engenharia, da parte de contratação de empreiteiro, compra de terreno, tem memorial descritivo de obra, tem checklists. Eu sou fascinado em checklist. Enquanto eu estou falando com você aqui, até olhando aqui que é onde está espelhado, eu estou vendo meu checklist do roteiro aqui do lado. Tem checklist para fazer as aprovações de prefeitura, fazer a aprovação no cartório também. Tem checklist para vistoria de entrega da obra. E o melhor de todos, uma planilha. Essa aqui é para quem é apaixonado em planilha. Danado engenheiro adora isso. Uma planilha que calcula quanto que você vai pagar para o empreiteiro da sua obra. E é para obras de casas, não é obra de prédio igual a prédio que eu estava trabalhando, que eu mencionei aqui. Obra de casa. Se você vai construir empreiteiro, arquiteto, engenheiro que atua no ramo de obras residenciais, essa planilha vai ser uma luva para você, vai te ajudar demais, porque não vai ter esse negócio mais, você fica pagando empreiteiro em diária. Na maior parte dos casos, o prejuízo mora na diária que você está pagando aí toda sexta-feira para o seu empreiteiro. E é onde essa planilha vai entrar, porque ela vai calcular por etapa de obra e você vai monitorar o pagamento do seu empreiteiro através dessas etapas. Vai te ajudar demais a você ter esse norte para você não ter o mesmo prejuízo que eu. Tá, Gustavo? Gostei demais desse negócio. Onde que eu acho? Você vai achar no comentário fixado desse vídeo, você vai achar na descrição do vídeo, na descrição do meu canal, um link da Hotmart. Não se preocupe que não é já um link de pagamento, é a página de vendas para você ver detalhadamente o que está sendo entregado. Lá tem tudo, vídeo mostrando as ferramentas, o descrito também, o que vai ser entregável. Tem um detalhamento maior do que aqui no vídeo. Agora bora para a meta para a gente finalizar esse negócio. Vou trazer para você agora as minhas metas de 2026. Primeiro que eu já estou cumprindo, parar de pegar projeto, assessoria, financiamento, tudo que requer um tempo grandioso da minha parte, eu não pego mais. Não sei, uma consultoria, uma orientação técnica, alguma coisa assim, até porque ainda preciso de dinheiro, então não posso desistir. Mas gerenciamento de obra, essas coisas que tomam muito tempo, não entram. Até o que eu tenho em aberto, clientes que estão ativos e que se enquadram nesse tipo de serviço, eles são os últimos. Até deixei bem ciente todo mundo de que eu não vou pegar mais para focar somente aqui. Então, o principal de todos, foco só no digital. Segundo, escalar o meu negócio, o meu e da minha esposa. Eu tenho a caixa de ferramentas Obra Prática, tenho outros que eu também vou começar escalando aos poucos, começar a vender assim que eu tiver um retorno do caixa de ferramentas, e o da minha esposa que é na área de penteados. Para quê? Para que quando eu começar a ter uma graninha sobrando, aí eu começo a pagar as minhas dívidas. Não adianta nada eu ficar correndo para resolver a dívida, sendo que eu não tenho dinheiro. Ué. Não faz sentido. Enquanto você não tiver numa situação favorável, não adianta nada ficar desesperado. Essa é também uma das minhas metas, manter o meu psicológico equilibrado. Eu sofri muito com isso quando eu tive todos esses problemas financeiros, não sabia recorrer. Erro atrás de erro, você está vendo. Além de eu ter o problema, eu piorei o meu problema. Imagina na minha cabeça, eu falei, nossa, eu fiz piorar a situação. O psicológico ele é o principal de todos. E, por fim, casar com a minha esposa. Uai, mas você já não é casado? A gente é juntado, né, que fala. É uma vida de casamento, mas sem oficializar. Esse ano, como objetivo pessoal, eu quero casar com a minha esposa no civil, pelo menos, para a gente oficializar isso de logo. Talvez tenha um Gustavinho ou uma Julianinha aí no final do ano. Eu queria mais para o ano que vem. A minha esposa quer para esse ano, então vamos mentalizar junto para dar certo. São essas as minhas estratégias, minhas metas. Vou trazendo tudo aqui para vocês
De acordo que for caminhando nessa longa jornada, eu vou trazendo para você o que está dando certo, o que está dando errado, para a gente seguir essa trajetória juntos. Muito obrigado por ter me recebido nessa visita. Um abraço do Gustavo. Fica com Deus. Olá.